Pessoal, vamos lá então com a parte 2 da aula de embargos de terceiro, tá? Nós vamos falar agora dos requisitos. Quais são os requisitos necessários para o ajuizamento da ação de embargos de terceiro, tá? Então, quais são os primeiros deles? O primeiro requisito é o direito e o segundo deles é a posse do terceiro, tá? Então, esses são os dois requisitos principais para se interpor embargos de terceiro. Desses dois requisitos principais, vamos ter outros pontos necessários para o ajuizamento dos embargos de terceiro, tá? O primeiro deles, então, como falei antes, é a existência de uma ordem judicial, tá? Algo judicial mandando, determinando a penhora, ou bloqueio, ou restrição de algo que lhe pertence, no patrimônio, tá? Do embargante. Então, existência de medida executiva em processo alheio. B. Atingimento de bens que tenham direito ou posse incompatível com a medida, tá? Ou seja, o bem lhe pertence, tá? Letra C. Tempestividade, tá? Os embargos eles têm que ser propostos, então, como eu falei antes, respeitando os prazos que a lei assegura para cada etapa, tá? Toda essa previsão que eu estou falando agora aqui está no material, tá? Contido no Sagres, tá? Que fala sobre os embargos de terceiros, requisitos e todo o detalhamento da aula. Pode o embargante também discutir algum direito das partes, nulidade do contrato, por exemplo, ou da execução? Não, tá? O embargante ele não está lá para auxiliar ou ajudar nenhuma das partes. Se é uma ação de Maria contra José e penhorar um carro que é seu, como falei antes, você não vai querer falar, mas o juro é abusivo nesse contrato de Maria contra José. Você não pode falar nada disso, tá? A sua alegação nos embargos de terceiro se resume a falar que você sofreu uma restrição, um bloqueio indevido, irregular, abusivo, tá? Então, essa é a função principal do embargante. O ato judicial atacável também vai ser aquele no qual determinou a penhora, a restrição ou o bloqueio de algo que lhe pertence. Como que esse ato judicial pode acontecer? Pode acontecer por meio de penhora, sequestro, arrolamento no inventário e partilha e assim por diante, tá? Então, tem várias formas da decisão judicial afetar um patrimônio que está além do discutido naquele processo, ou se está sendo discutido no processo, não pertence às partes que estão discutindo ele, tá? Então, por isso da alegação embargos de terceiro. Os embargos de terceiro, eles são admitidos apenas no processo de execução, no processo executivo? Não, tá bom, pessoal? Admite-se também a interposição dos embargos de terceiro no processo de conhecimento. Mas como que o processo de conhecimento pode atingir algum ato de um terceiro? Por exemplo, vamos supor que Maria contra João estão litigando no processo e um deles pede uma tutela antecipada para bloquear um veículo, tá? Que supostamente seria de Maria, mas que não é mais de Maria, pertence a você. Tá? E o juiz concede essa tutela antecipada para fazer o bloqueio do veículo e o bloqueio do veículo acontece. Tá? Então, cabe embargos de terceiro contra essa decisão de tutela antecipada proferida num processo de Maria contra João, em que bloquearam o seu carro, o seu veículo. Tá? O terceiro, outra coisa, ele pode esperar, ele deve esperar que o juiz ou o oficial de justiça ou alguém chegue lá com a intimação falando, olha, terceiro, esse veículo aqui está bloqueado, está restrito, ou ele pode, descobrindo do bloqueio judicial, já imediatamente procurar entrar com a ação de embargo de terceiro. Tá? O terceiro não é obrigado a ficar esperando a intimação chegar para ele, tá? Ele pode, o quanto antes, ajuizar os embargos de terceiro. Se ele já ficou sabendo ou já tem conhecimento de que sofreu
esse bloqueio ou restrição, tá, de um patrimônio que lhe pertence. Então não tem o porquê ele ficar lá parado aguardando receber uma ordem, tá? Esse é um ponto também interessante. Outra situação super importante é a diferença da fraude à execução e da fraude contra credores, tá ok? O que é a fraude à execução? É aquela que pode ser alegada, então, incidentalmente no processo e reconhecida nos embargos de terceiro, tá? Então, fraude à execução. Agora, a fraude a credores, ela não pode ser alegada incidentalmente no processo e não pode ser reconhecida em embargos de terceiro, somente por ação própria. Ah, professor, como que eu vou saber o que é uma coisa e o que é outra? Tá? Olha só, na fraude contra credores, vamos falar aqui todos os requisitos da fraude contra credores, tá? Que é aquela que não admite os embargos de terceiro. Então, na fraude contra credores, a natureza jurídica é de direito material, civil. Configura-se com a prática do negócio jurídico antes da citação. Tá? Então, aqui necessita-se preencher os requisitos da lei material. Eventus damini e consilium fraudis, ou seja, o dano e a vontade de fraudar. A boa-fé da alienação da venda é presumida. O ato da alienação torna-se nulo, decretado por sentença em ação pauliana. Tá? Isso aí está previsto no artigo 158 e seguintes do Código Civil de 2002. Tá ok? Então, nessa fraude contra credores, não pode se ajuizar nunca os embargos de terceiro, e sim a ação pauliana. O que é essa ação pauliana? Então, é uma ação que visa anular negócio jurídico feito por devedores insolventes com bens que seriam usados para pagamento da dívida numa ação de execução. A ação pauliana pode ser ajuizada sem a necessidade de uma execução anterior. Essa é a fraude contra credores, então, tá? O ato geralmente acontece antes da citação. Se você, antes de receber a intimação, a citação do processo, começa a se desfazer do seu patrimônio, o juízo vai presumir que você está atuando de boa fé. A presunção é de boa fé. E nesses casos não cabe embargos de terceiro. Vai caber outras ações, a exemplo da ação pauliana. Já a fraude à execução, ela é uma situação diferente, tá? Na fraude à execução, pode-se alegar dentro do processo, tá? Em que aconteceu a fraude, e também pode ser reconhecida por meio de embargos de terceiro, tá? O que é essa fraude à execução? Natureza jurídica de direito processual. Configura-se com a prática do ato após a citação em chamação. Basta a alienação do bem depois da citação. A má-fé da alienação da venda é presumida. O ato da alienação torna-se ineficaz e basta que isso aí seja decretado por meio de uma decisão do juiz dentro do mesmo processo de execução. Tá? Então, se por exemplo, a parte foi intimada, citada, para não se desfazer do veículo tal, que estava sendo discutido nos embargos de terceiro, e a parte pega e vende esse veículo, tá? Vai se presumir a má-fé dela, porque ela já tinha sido comunicada do processo antes de dar um fim a esse bem, tá? Então, antes dela vender o bem, por exemplo, que ela nem poderia vender, tá? Então, porque ela foi comunicada do processo, foi comunicada que não poderia vender e mesmo assim ela vai lá e vende, né? Então, esse é um exemplo que se encaixaria aí no fraude à execução, tá ok? Embargos do credor com garantia real também, outro ponto interessante. O CPC ele se filia à corrente aqui, de preservação dos bens do credor quirografário. Quem é o credor quirografário? Aquele que tem hipoteca
ou garantia real sobre o patrimônio objeto do penhor, ou da penhora, tá? Então, esse credor hipotecário ou pignoratício, ele pode impedir, então, a execução, a venda de um bem com garantia real, se provar que o devedor tem outros bens, tá, para responder ao processo. Seguindo aqui também, vamos falar dos embargos do credor com garantia de alienação fiduciária, tá? Devedor é possuidor direto, a instituição credora é a possuidora indireta, tá? A credora só tem a posse direta se o devedor inadimplir com o contrato. Exemplo, um contrato de veículos, tá? Se a pessoa para de pagar o financiamento do automóvel, nesse caso, a credora, a instituição que possui a alienação fiduciária, ela pode ajuizar uma ação de busca e apreensão para recuperar esse bem, tá? Então, nessa situação, permite-se a alienação, a venda do bem. O Humberto Teodoro Júnior, que é o nosso livro base, ele não admite a penhora de bens com alienação fiduciária, tá? Mas entende-se que é possível a penhora, restrição ou bloqueio de bens com alienação fiduciária, mas não sobre o bem em si, mas sim sobre os direitos. Como assim? Vamos supor que acontece uma penhora de um bem, de um automóvel, tá? Esse automóvel foi pago só metade do financiamento dele, a outra metade não foi quitada ainda. O automóvel vale R$100.000 e o financiamento é de R$10.000. Ou seja, foi pago só R$5.000 do financiamento de um veículo que vale R$100.000. É possível penhorar os R$95.000 de créditos do veículo, tá? E pega-se o veículo penhorado, vende-se ele por um leilão, por exemplo, paga-se o credor por meio da alienação fiduciária, os R$5.000 dele, e com o saldo paga-se as dívidas que existem em relação ao bem, tá? Então isso é plenamente possível. E assim, existe a possibilidade de embargos de terceiro também em várias hipóteses, tá? Inclusive, nesse caso que eu falei aí, quando há garantia real sobre o bem, artigo 680, embargos do credor com garantia de alienação fiduciária. Contra os embargos do credor com garantia real, o embargado somente poderá alegar que o devedor comum é insolvente, o título é nulo ou não obriga a terceiro, outra é a coisa dada em garantia. Exemplo, penhor, hipoteca, etc. Avançando aqui no material também, quem são os legitimados para ingressar com os embargos de terceiro? Quem participou do processo, então primitivo, na legitimidade ativa, tá? E na legitimidade passiva, todos que possuem interesse em neutralizar ou impedir a eficácia do ato judicial emanado em processo que não faça parte, que você não é autor ou que você não é réu. Se você não é autor ou réu do processo e está sofrendo restrição, bloqueio indevido no seu patrimônio, você pode ajuizar os embargos de terceiro. Um momento para propositura dos embargos de terceiro está previsto aí no artigo 675 do CPC, tá? Pode ser oposto então a qualquer tempo do processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença e no cumprimento da sentença ou no processo de execução até 5 dias depois da adjudicação, alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Assinou a carta de arrematação, adjudicação ou alienação, acabou o prazo para se ajuizar embargo de terceiro. Tá, ok? A competência nós já falamos e ela está prevista também, como nós comentamos antes, mas eu não falei o artigo, ela está prevista no artigo 676
676 do CPC de 2015. O procedimento vai ser previsto aí no artigo 677 e seguintes do CPC de 2015, tá ok? E vai começar lá com o ajuizamento da petição inicial, a possibilidade de pedido de liminar para o juiz liberar o bloqueio, restrição sobre o seu patrimônio, a citação das partes, quem vai ser citado nos embargos de terceiro. Se é um processo de Maria contra João e o seu patrimônio foi bloqueado indevidamente em relação a esse processo, você vai ser o autor, Maria e João vão ser os réus, tá? Desse processo, tá? Que gerou o bloqueio. E quem é que vai pagar as custas processuais? Se você não obter justiça gratuita, quem vai pagar as custas, quem tem que adiantar as custas é a parte autora, e quem reembolsa a parte autora ao final do processo vai ser, no caso, a parte que perde o processo, ou seja, aquela que deu causa à penhora, ao bloqueio ou restrição indevida. Então, ela vai ter que pagar os honorários de sucumbência dos embargos de terceiro e, além disso, vai ter que reembolsar as custas e despesas processuais, tá? Prazo de defesa daí também vai ser de 15 dias, tá? E depois do juiz analisar a questão da liminar, vai mandar citar as partes, vai abrir prazo para contestação e dali para frente vai seguir o procedimento comum, tá? Ou seja, acabou o procedimento especial. A sentença tem eficácia constitutiva imediata, tá? Se houver restrição, expedirá-se ordem para imediata cassação da medida constritiva e liberação dos bens apreendidos, tá? Isso aí está previsto aí no artigo 678 do CPC. Tá? Então, de essencial era isso sobre os embargos de terceiro. Eu peço que vocês façam a leitura também do material que eu estou disponibilizando no Sagres sobre os embargos de terceiro e desejo bons estudos e fico à disposição aí via e-mail ou WhatsApp para quem tiver qualquer dúvida para conversar comigo. Muito obrigado, meus alunos da FAG, e até mais.